Olá pessoal, tudo bem? Então hoje eu estou aqui para a gente concluir o estudo do nosso livro, a gente estudou aqui o livro do Frei Beto, né? Que se chama, olha a cópia. O marxismo ainda é útil? Frei Beto. E a gente estava falando sobre o socialismo, né? Que seria a alternativa a esse modelo excludente capitalista. Mas também falamos do socialismo que foi aplicado, que na verdade ele foi muito mais um sistema que trouxe as características autoritárias presentes do que de fato um socialismo que permitisse uma democracia mais radical, né? E concluindo então o livro, na sua página 97, onde nós paramos, o Frei Beto nos fala assim: o socialismo não conseguiu resolver o problema da relação entre o Estado e a sociedade civil. As organizações de massa e os sindicatos eram meras correias de transmissão do partido. Este foi um problema, né, detectado na concepção, na implantação do socialismo, certo? Essa estrutura verticalizada, né, inibia a participação dos cidadãos nos destinos do país, exceto daqueles que eram pagos como funcionários da burocracia estatal. Isso quer dizer que quem participava, né, obviamente, é quem estava ali dentro das estruturas do poder. Ora, na falta de mecanismo de participação estatal, né, ora na falta de mecanismo de participação política, de motivações revolucionárias, enfim, do direito de sonhar. A juventude do leste europeu deixava-se inebriar pelas sedutoras imagens do capitalista que chegavam pela TV e pelo cinema. Então aí está um problema, né, Cíntia, Nelke? A proposta, a concepção, o conceito do socialismo, ele é, vamos dizer assim, a sociedade do ideal. Só que a implementação dele não se deu de fato dentro da proposta formulada e tampouco assim pensada, né, lá no século XVIII, XIX. Então, o capitalismo ele seduzia pela imagem, né, Jandira? Minha grande amiga Jandira. E o apelo publicitário capitalista toca diretamente os 5 sentidos, gente, antes que a consciência se dê conta e possa ajuizá-lo. Na falta de um sentido para a vida, é inevitável ceder à ambição do consumo, que o socialismo não tinha condições de satisfazer. Né, Rogéria? Sem válvula de escape, a pressão fez a panela explodir. Então, veja, se o socialismo não conseguia satisfazer a essa ambição do consumo, é aí que o capitalismo seduz. O diretor da Academia de Ciências não é necessariamente um revolucionário e nem um catedrático de marxismo-leninismo, um homem imune à corrupção. Ninguém ingressa num partido por estar convencido do rigor científico de seu programa. As motivações que levam uma pessoa a aderir a uma política são mais de ordem do imaginário que da razão. Em uma disputa eleitoral, isso fica muito claro. E olha que nós estamos numa disputa eleitoral, né, gente? Né, Claudinha? Em uma disputa eleitoral, isso fica muito claro. Muitas razões
partidárias esbarram no limite de passionais motivações subjetivas que acirram a concorrência entre os próprios correligionários, trazendo à tona vaidades, ambições pessoais e outros sentimentos que estão longe de serem considerados atributos do homem e da mulher novos. Bem, se a mera educação conceitual é insuficiente, é preciso se perguntar pela motivação de fundo que conduz à esfera da ética. Qual o sentido da vida, de vida do militante? É possível que muitos jamais tenham parado para pensar na resposta. Quando muito dizem fazer a revolução ou conquistar o socialismo, mas nesse sentido coletivo nem sempre se encontra enraizado numa opção pessoal que determina todo um programa de vida. Nenhum dos teóricos e militantes comunistas que no leste europeu lamentavam o fracasso do socialismo disse-nos que viria lutar pela revolução na América Latina. Pareciam resignados a aceitarem outras funções na nova ordem capitalista. Teriam sido meros funcionários da burocracia socialista ou eram de fato revolucionários comunistas? Ora, um estilo de militância oferece certa identidade social ao militante. E todos nós necessitamos de alguma identidade social, seja como executivo de empresa, dirigente sindical ou anarquista. Mas, se no fundo a ambição pessoal de poder permanece como motivação fundamental, o modo pelo qual o militante agirá será pautado pelo mesmo oportunismo que rege o comportamento do executivo interessado em chegar a diretor. Viu que interessante isso? Se o que mover o militante, for essa chegada no poder, a forma, que a ser utilizada será a mesma daquela que um executivo tenta para chegar a ser diretor de uma empresa, certo? Isso transparece sobretudo naquelas relações que subtraem a projeção do amor e, por sua natureza egoísta, despertam concupiscências, sexo, dinheiro e poder. O imperativo da transgressão é permanentemente seduzido pela possibilidade de agarrar aparentes alternativas na esfera daqueles 3 símbolos do mais forte dos instintos humanos, que é a perpetuação da vida. O sexo como forma de reprodução da própria imagem e da espécie, o dinheiro como segurança de sobrevivência e o poder como redução do limite entre o possível e o desejável, sendo o mais forte dos 3 porque assegura os outros 2 e imanta aquele que o detém de uma aura sobre-humana, quase divina, que tende a reduzir os que se encontram em volta a meros subalternos. Evitar que esses meios sejam colocados como fins da ambição pessoal, mesmo em nome de uma causa revolucionária, supõe uma profunda adequação da forma intelectual com a formação ética, da praxis com a teoria, quer dizer, o que eu falo tem que ser o que eu faço. O sentido determinante que o militante político dá à sua vida pode ser comparado à imagem do aforismo medieval, de que o conhecimento sempre se adequa àquele que conhece,
como o líquido ao formato da garrafa. Do mesmo modo, as mais nobres noções de teoria política sempre se adequam à subjetividade do educando. Não basta, portanto, trabalhar apenas a qualidade do líquido. É preciso também cuidar da qualidade da garrafa, o que é um desafio ético e pedagógico. A crise do socialismo real coloca a concepção de democracia no centro do debate do que se entende por socialismo. Em sua crítica a Rousseau e Hugo, Marx defendia que o advento da verdadeira democracia ocorria a partir do fim da separação entre a sociedade civil e o Estado, o que implicaria o desaparecimento do Estado e, portanto, da diferença entre governantes e governados. Em suas análises da Comuna de Paris, ele realçou como elemento essencial da natureza da democracia o fato de os representantes do povo poderem ser removidos de seus cargos a qualquer momento e estarem sujeitos a instruções formais de seus eleitores. Aí, já imaginou se fosse isso, gente? E isso a gente chama de democracia direta, né? Real, não a representativa como a gente tem. Bom, em A Guerra Civil na França, Marx criticou, a Guerra Civil é um livro dele, né? Marx criticou o sistema representativo de mera delegação de poderes, que é esse que a gente utiliza ainda hoje, que são a delegação de poderes do povo aos políticos, e, em geral ligados aos interesses da classe dominante, e propôs a representatividade de classe, que passaria a ser o fundamento da concepção democrática marxista. Em lugar de decidir uma vez em cada 3 ou 6 anos, o qual o membro da classe dominante deverá representar mal o povo no parlamento, deveria o sufrágio universal servir ao povo constituído em comunas. Portanto, na base do regime político, haveria a organização popular em função do interesse de classe. Era o que ele qualificava de autogoverno dos produtores. As diferenças com o regime representativo, que dissimula a hegemonia da classe detentora do capital no pluripartidarismo interclassista, estariam em superar a distinção de poderes entre legislativo e o executivo e concentrar os dois num estado operativo. O que é isso? Estender o sistema eleitoral aos órgãos relativamente autônomos do aparelho estatal, como o Exército, o Poder Judiciário, a burocracia. Estabelecer a revogabilidade permanente de qualquer mandato por decisão dos eleitores, viu, Adriana? Olha que interessante a proposta lá do Marx, né? Que uma das propostas, estabelecer, né, que qualquer mandato por decisão dos eleitores pode ser revogado e promover a descentralização do Estado em comunas populares. Baseado nessas ideias de Marx, Lenin propôs em O Estado e a Revolução os conselhos operários, que são os sovietes. Segundo ele, na sociedade capitalista, o centro de decisões desloca-se do Estado para a grande empresa, inviabilizando o regime democrático como inibidor do abuso de poder. E é o que nós estamos vendo hoje, né? Quer dizer, o mercado, as grandes empresas ditam a ordem e o governo segue.
Portanto, o controle político não pode ser exercido pelo cidadão abstrato, escondido por trás da massa de eleitores, e sim por aqueles que estão diretamente ligados à produção econômica, aos trabalhadores e trabalhadoras. Estes integrariam os conselhos que, interligados nos vários níveis territoriais e administrativos, formariam uma federação de conselhos, que seriam os próprios elos do aparelho estatal. O fundamental nessa concepção de Lenin é que ela instaura a democracia não como um valor universal no sentido de se adequar a qualquer sistema econômico, mas como intrínseca ao socialismo. Sua limitação é não considerar a grande massa de excluídos, não produtores, gerados pela opressão econômica e que, em princípio, devem gozar dos mesmos direitos de cidadania. Nessa direção, não teria sentido falar em socialismo democrático, senão como redundância retórica ou recurso didático. O socialismo deveria ser democrático por sua própria natureza, já que não desvincula a emancipação econômica da emancipação política de todos os cidadãos, e não apenas da classe trabalhadora que nele exerce hegemonia política. Assim, falar em socialismo deveria significar falar em democracia e vice-versa. No entanto, os desvios do burocratismo e do estalinismo exigem agora que se fale em socialismo democrático ou participativo e se defina o seu conteúdo. No Brasil, crescente multiplicação de movimentos e organizações populares nos últimos 50 anos, como a comunidade eclesial de base, sindicatos e núcleos partidários de mulheres, de índios e negros, associações de moradores, centros comunitários, movimentos do sem terra, do sem teto, etc., afirma-se como uma praxis que se impõe às novas concepções teóricas que, recolhidas especialmente pelo Partido dos Trabalhadores em sua primeira década de existência. Por sua vez, a crise do socialismo real favorece a correção de rumos políticos. Ao menos fica claro por onde não se deve ir. Fortalece-se o consenso de que o projeto democrático passa necessariamente pela autonomia e especificidade de cada um daqueles elos da sociedade civil, hegemonizados pelos interesses da classe trabalhadora. Nesse sentido, o Estado deve ser o resultado da teia de movimentos sociais e políticos. Os conselhos populares, propostos na teoria e difíceis de serem efetivados, podem ser o embrião da soma progressiva da democracia formal com a substancial. Talvez esteja aí o filão, e na dificuldade de explorá-lo, é preciso se perguntar em que medida não se estaria resistindo à democracia e, portanto, inviabilizando o futuro socialista, preferindo-se usufruir do modelo burguês que concentra nas mãos do eleito o poder de decisão. Enfiar a carapuça do cinismo denunciado por Lazarus, que a arte da política nas democracias consiste em fazer crer
ao povo, que é ele quem governa. Então, é isto que está hoje, né, mais do que necessário, é hoje mais que necessário, discutir a concepção do socialismo a partir da ideia do marxismo. Por isso esse livro, O Marxismo Ainda é Útil? É útil. Ele é muito mais útil ainda hoje. E para a gente fechar, ele traz no seu apêndice a Declaração Universal dos Direitos Humanos numa versão popular. Olha que interessante que ficou. Todos nascemos livres e somos iguais em dignidade e direitos. Todos temos direito à vida, à liberdade, à segurança, viu, Aline? À segurança pessoal e social. Todos temos direito a resguardar a casa, a família e a honra. Todos temos direito ao trabalho digno e bem remunerado. Todos temos direito a descanso, lazer e férias. Todos temos direito à saúde, à assistência médica e hospitalar. Todos temos direito à instrução, à arte, à cultura. Todos temos direito ao amparo social na infância e na velhice. Todos temos direito à organização popular, sindical e política. Todos temos direito de eleger e ser eleitos para as funções de governo. Todos temos direito à informação verdadeira e correta. Todos temos direito de ir e vir, mudar de cidade, de estado ou país. Temos direito de não sofrer nenhum tipo de discriminação. Todos somos iguais perante a lei. Ninguém pode ser arbitrariamente preso ou privado do direito de defesa. Toda pessoa é inocente, até que a justiça, baseado na lei, prove o contrário. Todos temos a liberdade de pensar, de nos manifestar, de nos reunir e de crer. Todos temos o direito ao amor e aos frutos do amor. Todos temos o dever de respeitar e proteger os direitos da comunidade. E todos temos o dever de lutar pela conquista e a ampliação desses direitos. Por isto que é tão importante nos dias de hoje a gente se perguntar e afirmar: o marxismo ainda é útil? Sim, ele é útil. Ele é necessário para que nós possamos rever, refazer e propor um novo mundo, onde a democracia seja de fato uma construção do socialismo. Bom, fica aqui mais um estudo, fechamos o estudo desse livro e aguarde o próximo livro que a gente vai estudar por aqui. Você também pode ver esse vídeo, vai ficar gravado aqui no Facebook e também na minha página, no meu canal do YouTube, Glaucelina Souza, Direto na História. Beijo no seu coração.